Colocamos essa entrevista agora nessa tarde para comunicar que todas as atividades do Grêmio Esportivo Brasil estão suspensas por tempo indeterminado. Essa atitude foi determinada agora numa reunião que fizemos ao meio-dia e é uma decisão que foi tomada em alinhamento, né, a tudo que vem acontecendo no país nos últimos dias. Esse tempo é indeterminado porque a gente não sabe o período que vai se estender essa crise, né, essa epidemia, e o Brasil ele está mais preocupado com a comunidade do que com o futebol, e esse momento é um momento de união, então nós decidimos por paralisar as atividades. No clube vai ficar funcionando as áreas essenciais, tá? Ontem nós já havíamos suspendido as atividades da base, a partir de quinta-feira, mas vamos antecipar para o dia de hoje. Da mesma forma, o grupo de profissionais também, que acabaram de ser comunicados, eles também vão ficar em suas residências. Como o Guto colocou, é por tempo indeterminado, em que pese a Federação Gaúcha ontem ter suspendido o Campeonato Gaúcho por 15 dias, essas questões ainda carecem de uma certa avaliação. O presidente da Federação ia para o Rio de Janeiro ontem, onde haveriam reuniões com a CBF na data de ontem mesmo, de hoje, então pode acontecer de os calendários, né, e essa preocupação também nossa e de todos os atletas, os calendários tenham alguma modificação até antes mesmo do prazo de 15 dias. Né? A CBF suspendeu por tempo indeterminado as competições, Copa do Brasil e esses campeonatos que já estão em andamento, e a Federação por 15 dias. Então, nesse período, acreditamos nós que nesse período de 15 dias algumas outras mudanças possam ocorrer. Por isso, nós já nos antecipamos essa questão de poder suspender os treinamentos, suspender as atividades do clube, e vamos monitorar, né, foi criado um gabinete de crise, enfim, que foi determinado pelo presidente da Federação, para ir monitorando dia a dia a questão do avanço do vírus, do avanço da doença no Rio Grande do Sul. Podem ocorrer novidades, então nós suspendemos atividades, mas deixamos o grupo mobilizado. O grupo vai fazer treinamentos, o grupo vai estar em contato conosco para saber, né, se daqui a pouco retomar as atividades, se houver alguma mudança em data de competição, para que a gente possa se mobilizar novamente, voltar aos treinamentos, visando algum jogo, alguma coisa que possa acontecer. Então, a ideia, por enquanto, é por tempo indeterminado, mas no decorrer da semana, mudanças podem ocorrer e aí imediatamente a gente vai comunicar tanto ao grupo, como à imprensa, como aos próprios funcionários daqui, para a gente poder ir se organizando. Pois bem, essa seria a minha pergunta ao doutor, né, em relação a esse contato diário que vocês vão ter com os jogadores, recomendações, porque eles convivem, né, com crianças, idosos, né, podem estar circulando em shoppings. Qual é a orientação que o departamento médico passou para os jogadores? Então, a orientação foi exatamente essa, né, que não procurem evitar lugares de aglomeração, isso não é um período de férias, né, isso é um período de epidemia, então o objetivo disso não é dar folga, é que cada um se doe um pouco para a comunidade, né, visando o bem-estar de todos. Então, todos eles foram orientados a permanecer em suas residências, com as suas famílias, procurar não viajar, ficar na cidade de Pelotas, manter os hábitos de higiene como já estão amplamente divulgados, evitar os contatos, né, com pessoas que não são do seu convívio, né, e lugares públicos, não é para... Bom, está todo mundo liberado, vamos fazer um churrasquinho hoje de noite ou vamos nos reunir no bar para assistir um programa, enfim. Não, nada disso. Não é para se reunir, é para ficar em suas residências. Da mesma maneira que está sendo feito nos outros lugares, a gente não está impondo uma quarentena, porque não é essa a orientação, mas sim para procurar evitar, para a gente poder manter aqui a cidade de Pelotas sem novos casos, né? Hoje foi
Ontem, no período da tarde, o último boletim que teve da vigilância estadual é que Pelotas não tinha nenhum caso suspeito e nenhum caso confirmado. Isso muda a todo momento, diariamente, e na verdade a cada hora surge uma nova informação, mas até onde eu tenho conhecimento, até agora segue da mesma maneira. Como é que deve ser esse monitoramento até daqui a pouco algum atleta sentir algum sintoma? Como é que vocês vão fazer esse diálogo? Isso tudo vai ser comunicado por via telefônica, né, por rede social. Eles todos têm o contato de todos os membros do departamento médico que estão 24 horas por dia. A gente orientou os atletas sobre os sintomas que podem ocorrer e quais devem ser avisados, né? A orientação é que se tiver sintomas gripais, né, que eles nos comuniquem, né, para a gente ver qual a medida que será necessária. Até o momento nós não temos nenhum atleta e nenhum membro da comissão técnica e nenhum funcionário do clube que tenha apresentado qualquer tipo de sintoma. Nos funcionários que vão fazer o trabalho interno, eles vão ser revezados, vai ser reduzido o número de funcionários, os funcionários vão trabalhar em turnos alternados, né? E caso qualquer um desses funcionários que estejam trabalhando apresente algum sintoma, também vão ser orientados a ficar nos seus domicílios até que passe sintomas. Se houver necessidade, a gente vai procurar a ajuda necessária, né? Que a orientação no município é que procure a UPA, né? E se for necessário também serão realizados os testes conforme a orientação do sistema de vigilância sanitária do município de Pelotas. Então até agora nenhum teste foi realizado em nenhum membro do Brasil e ninguém? Não foi porque não há necessidade, né? Então, também como está amplamente difundido, né, o fundamental é que tenham 14 dias passados um contato com alguém que tenha vindo do exterior de zonas consideradas endêmicas, né? E que tenha manifestado algum tipo de sintoma, febre, tosse, enfim, um estado gripal. Até o momento ninguém manifestou nenhum desses sintomas, portanto, assim, por mais que a gente tenha ido a Porto Alegre na outra semana, né, Porto Alegre não é um lugar que tenha transmissão comunitária. No Rio Grande do Sul são 11 casos, a maior parte deles são em Porto Alegre, mas são todos casos importados, né, de outros lugares, não de transmissão Porto Alegre. Então isso não é considerado uma zona de alto risco, apesar de que a gente sabe que isso em algum momento vai se tornar uma zona de transmissão comunitária, mas até o momento está tudo dentro do esperado aqui para a gente, então que siga assim, né? Como é que o clube está se organizando nessa questão até a questão de higiene dentro dos vestiários, né, onde as pessoas circulam, né, já estão se precavindo nessa questão de colocar álcool gel, todas essas situações? Sim, isso daí já vem sendo feito desde a semana passada, né? Mas justamente a questão da liberação é para evitar esse contato, né? Porque tem academia, tem o contato individual de cada um, enfim, então é um grupo que tem muita proximidade. O vestiário é um vestiário pequeno, por maior que ele seja, e por mais ventilado que ele seja, é um ambiente que ele é de certa forma fechado, né? Então a gente tomou essa decisão justamente por isso. Qual a situação dos lesionados? Como é que vai ser o procedimento com eles? Os que precisam trabalhar no departamento médico, a gente sabe que o GG vai passar por uma cirurgia. Como é que vocês vão lidar com esses atletas? Os casos individuais, né, a gente vai tratar de forma individual. O GG ele vai ser submetido a uma cirurgia na tarde de amanhã. Então a recuperação dele vai ser de forma individualizada. Da mesma forma que aqueles atletas que foram operados ano passado, que é o caso do Souza e do Bruno, eles vão ser orientados para fazer as suas atividades de forma individual também, mantendo as suas necessidades específicas.
E o Maicon, né, que teve a fratura do pé também, agora ele vai ser submetido a novo exame durante essa semana para a gente ver qual é que vai ser a conduta, né? Mas cada caso vai ser tratado de forma particular, individualizada e dentro de um regime com a maior segurança possível para a gente poder manter essa, vamos dizer assim, essa conduta de uma forma que a gente possa controlar da melhor maneira possível. Não é que, volto a repetir, a gente não está impondo uma quarentena para ninguém, a gente está tomando essa atitude para benefício comunitário, né? Se houver necessidade de rever as posições, elas serão revistas. A gente está diariamente em contato tanto com o diretor médico da Federação Gaúcha, Dr. Ivan Pacheco, como o pessoal da CBF, Dr. Pagura. Diariamente são discutidos vários assuntos, né? E não existe uma medida coletiva ainda. Cada clube está tomando as medidas que consideram necessárias. Nós aqui tomamos as medidas baseado num pensamento, como eu disse, coletivo. Nós não temos e, se tudo correr bem, a gente vai conseguir minimizar. Como a gente vinha falando hoje pela manhã, a expectativa aqui para o dia 4 de abril, né, seja o pico da presença dos infectados no Rio Grande do Sul. Se a gente conseguir diminuir isso para 4, para 3, para 2, o que for possível, a gente vai fazer. Porque isso não é uma brincadeira, né? Isso imagina, na história do futebol, quantas vezes isso aconteceu? Na história pelo menos eu tenho 45 anos, eu nunca tinha visto uma coisa dessa acontecer, né? Então a gente estuda a respeito dessas coisas, mas a gente não espera passar por isso, né? Então se foi capaz de paralisar o mundo, né? A gente tem que fazer a nossa parte. E a gente está fazendo a nossa parte. Então, o objetivo principal de tudo isso é a gente tentar minimizar ao máximo possível o número de contágios, para que, infelizmente, né, a gente sabe que já ocorreram 2 mortes no Brasil, a gente espera que seja o mínimo possível e se possível, nenhuma, que a gente gostaria que não houvesse. Mas, dentro do possível, a gente vai colaborar no que tiver ao nosso alcance. O pessoal que teve ontem na reunião, como é que está essa questão da união dos clubes? Porque se parou por tempo indeterminado, por 15 dias o Campeonato Gaúcho, o Brasil para por tempo indeterminado, outras equipes estão fazendo a mesma coisa. Aí, depois que volta, os clubes acham que vão pedir uma nova intertemporada, porque não é só parar e daqui a pouco os jogadores voltarem, até porque vão estar parados, né, sem atividade física. Isso, os clubes estão já se organizando para ver essa situação, porque antes de começar vai ter que ter um período de intertemporada porque os jogadores estão parados. Agora, com essas determinações de parar, eu vi que o Aimoré parou, o Inter parou também, o Grêmio parou algumas atividades, está no aguardo de outros pronunciamentos, mas é algo ainda para ser discutido, né? Eu coloquei anteriormente que diariamente a gente está tendo novidades, a gente está conversando, nós estamos avaliando, né? Então, ainda não haviam essas paradas dos treinamentos. Isso até foi discutido ontem lá. Mas o clube vai parar, a competição para, mas o treinamento não para? Ou para o treinamento também? Então era algo que ainda estava sendo conversado de forma interna por cada clube. E hoje começaram a surgir as determinações de parar os treinamentos também. Porque foi o que até o Guto colocou e o que a gente conversou. Não tem sentido realmente, né? O campeonato para, mas eu sigo com uma aglomeração de atletas, eu sigo me reunindo, às vezes entrando num ônibus para ir fazer o treinamento fora, ou o que for. Então, tudo que nós pudermos fazer para minimizar os contágios, para minimizar os contatos, a gente tem que fazer, tem a obrigação de fazer, num pensamento de saúde coletiva. Tá? Então, e eu acho que é o que os clubes vão acabar pensando também.
Mas aí, avançando na questão da tua pergunta, realmente vai se criar algo, né, inédito, né, uma intertemporada no meio de um campeonato. Né, vai ser, né, para finalizar um turno, nós temos que pensar em retomar treinamentos, em retomar foco em competição, porque nós paramos treinamentos, porque nós paramos em função de algo que é perigoso, extremamente agressivo e que está realmente fazendo com que tudo pare no mundo, algo realmente inédito. Então, ainda carece de uma certa avaliação, que eu te diria isso, né? A nossa ideia é parar para pensarmos em coletividade, pensarmos em proteger os atletas e os familiares e todos que estão envolvidos com essa atividade e ir avaliando para ver o que daqui para frente, quais são as medidas que vão ser necessárias para pensar em retomada de campeonato, porque se fala também em não retomar campeonato, isso aí é algo que vem sendo aventado, né? Então, são coisas muito ainda incipientes que a gente precisa ainda avaliar ao longo do tempo. De concreto, por enquanto, é isso, né? Paramos e aí vamos avaliar dia a dia, né, para saber as novidades, para saber o que a gente vai fazer daí para diante. O Guto destacou as projeções, né, dos especialistas, é que o pico seja no começo de abril. Talvez alguns atletas comecem a ter contrato encerrado. Como é que o clube vai lidar com essa questão mais jurídica, legal? Vocês já pensaram nisso? Que daqui a pouco vai ter atletas que não vão ter contrato, vão ter que renovar por um pouco tempo, porque as inscrições já estão encerradas, por exemplo, se voltar ao Campeonato Gaúcho? Como é que tá? Ontem se discutiu essa questão dos contratos. A maioria, obviamente, encerra 30 de abril, né? A maioria. Os contratos do Gauchão, né? O campeonato terminaria em abril. Se falou em inscrever atletas, porque mesmo o pessoal do Aimoré colocou, mas eu vou jogar com o meu time sub-20 lá, porque eu não vou ter mais atletas para poder jogar caso o campeonato prossiga. Então são questões que realmente nós vamos ter que avaliar de acordo com o que for determinado em termos de competição. Né? O próprio Campeonato Brasileiro. Né? O Campeonato Brasileiro está previsto para iniciar 2 de maio, né? Daqui a 45 dias, basicamente, e nós não sabemos se ele irá iniciar nessa data ou não. Se nós teremos jogos do Campeonato Gaúcho antes ou não. Se nós teremos jogos da Copa do Brasil antes ou não. Então, são todas questões muito indefinidas, né? Muito sem chão, sem saber o que fazer. Então, preventivamente suspender treinamentos para evitar contágio, para evitar aglomerações e avaliar dia a dia para saber questões de competição, questões de saúde, questões de pico de doença, né, pico de casos, que são ainda o que está sendo monitorado. Agora, realmente é algo que, né, nós estamos assim, sem muito o que poder conversar nesse momento. Né? A CBF, eu acredito que no decorrer dessa semana tenha algum outro posicionamento, porque ela parou por tempo indeterminado, né, e eu acredito que ela, e talvez daqui a pouco em conjunto com a Conmebol, que também foi por tempo indeterminado, possam reavaliar isso e pensar num prazo de retomada das competições. Mas ainda nada que a gente possa dizer com certeza que vai acontecer. Deixa eu só complementar. É que, na verdade, a dificuldade que todos vão ter é justamente de como vai evoluir isso. Então, dentro de uma expectativa, a gente faz projeções, mas ninguém tem como afirmar. Pode ser muito mais do que isso, pode ser muito menos. Então, todo mundo vai ficar em uma postura expectante até que essa situação se normalize. Vejam o caso da China lá, que recém agora, há 10 dias atrás, começou a reduzir o número de casos. Então, existe um ponto de saturação, que é o pico máximo, e daí para diante aquilo ali vai reduzir. A estratégia pública do Brasil é estender o máximo de dias possíveis o pico, entende? Então, assim, isso pode se estender 40, 60, 90 dias, ninguém sabe responder isso ainda, sabe? Então, tomara que se alcance os objetivos e que a gente consiga ter um momento que a gente vai chegar e ter uma resposta definitiva. Mas eu não acredito que num momento desses de crise, de saúde pública, alguém vá tentar extrapolar. A gente sabe que todo mundo pensa em vários tipos de consequências, como a gente falou em tempos de contrato. Tudo isso vai ficar em segundo plano, até que isso se estabilize. Então, a resposta de todos esses tempos, tudo vai depender de como vai correr
como vai ser o curso dessa epidemia. Até para o Giovanni, né? Como é que toca o planejamento do futebol? Acredito que vocês estavam já imaginando que parasse só por esses 15 dias, mas pelo que a gente tem de notícia, como acabou destacando também o Dr. Guto, a gente não sabe quanto tempo vai paralisar. Como é que toca o planejamento do futebol? Paralisa também, fica parado? Algumas atitudes que vocês queriam tomar, poderiam tomar nesse momento? Ou tudo para, até pela sensibilidade do caso que a gente está vivendo, não só na questão esportiva, mas também na questão do mundo, da saúde mundial? Na realidade, essa parada ela tem um aspecto de avaliação também. Tá? Então, e essa avaliação vai ser feita diariamente. Hoje, agora, nesse momento, nós estamos comunicando a parada dos treinamentos. Tá? Não que os atletas não vão se desmobilizar, os atletas vão continuar com treinamento físico de forma individual, né? A comissão técnica segue mobilizada, a direção segue também da maneira, né? Não é férias. Exatamente, da maneira que ela encontrar, assim, sem tantas reuniões, mas da melhor maneira com relação aos comunicados, segue também reunida e decidindo as questões do clube, né? Tudo muito de acordo com as mudanças que a própria doença impõe, né? Então, o próprio futebol, ele vai ser sendo discutido, vai seguir sendo discutido, vai seguir na pauta do clube, obviamente, né? Mas com a questão de treinamentos suspensa por enquanto, né? Os atletas na cidade, os atletas em contato, os atletas prontamente, né, mobilizados caso a gente precise e, como eu digo, daqui a pouco amanhã, assim como a doença avança ou regride, eu também amanhã posso ter algum avanço, alguma regressão com relação às competições. E aí eu vou repensar todo o meu ordenamento com relação às competições. E só para retornar à questão ao futebol, retornar à questão da jurídica, a federação ela vai elaborar, ela tem um consultor jurídico, até um desembargador do trabalho aposentado, ela vai elaborar um parecer, digamos assim, com relação aos contratos, porque também foi questionado ontem na reunião, os contratos que tem gente que está terminando o contrato já agora, fim de março, né, outros fim de abril, né, então como é que essa questão contratual pode ser melhor conduzida, de modo a que os clubes não tenham tanto prejuízo. Então, é também algo que a gente tem que avaliar, né? Dentro do direito tem a questão da força maior, né? Casos de calamidades públicas que a gente pode suspender contratos, pode rever contratos, essas questões todas, né? Tem os próprios contratos que as federações têm, que os patrocinadores têm, né? Tudo são questões ainda muito incipientes que precisam ser discutidas e avaliadas para saber como é que vão agir daqui para frente. Então, dia a dia a gente vai ter algo para poder falar, para poder ver avaliar com relação a essa questão. O Brasil já se posicionou em relação ao cancelamento do Campeonato Gaúcho 2020. Existe, claro, se parou por 15 dias, mas não tem data. Qual é a posição do clube em relação ao... Acha que vai cancelar o campeonato? Isso é uma questão que vai ser discutida. Ontem foi uma reunião, foram chamados todos os clubes, né? Alguns não compareceram, enfim, por seus motivos, mas obviamente isso aí novamente nós vamos debater, né? A ideia é que no decorrer da semana, como eu falei, né, que a CBF também se posicione com relação a algumas questões de competição, e eu acredito que no início da semana que vem a própria federação aqui também já tenha tido essa avaliação de uma semana e possa trazer alguma outra novidade. Acredito que, obviamente, que os 15 dias vão ser respeitados. Em menos de 15 dias, o campeonato não volta. E aí, lá, fica apertado, né? Se eu for pensar em datas, né? Pensando que o Campeonato Brasileiro inicia 2 de maio, né? Eu tenho que fazer um Campeonato Gaúcho aí, com o que resta do segundo turno, mais as semifinais e a final, vai ficar muito apertado. Então, essa possibilidade existe, mas ontem não se discutiu isso na federação, né? É algo que ainda vai ser, num segundo momento, colocado para votação, enfim, para deliberação dos clubes. Existe algum receio também dos outros clubes de algum querer se aproveitar da situação em benefício esportivo, querer permanecer na primeira divisão, até porque ontem o São Luís acabou sugerindo que o campeonato fosse cancelado e que não houvesse rebaixamento? Existe também um receio dos demais clubes em relação a isso, ou isso ainda não chegou a ser discutido? Não, também não se discutiu essa questão. Eu penso, né, e aí é um pensamento meu, que isso é uma atitude pequena diante do problema que nós estamos enfrentando, né? Pensar num rebaixamento ou não num campeonato realmente é algo que a gente
transcende ao que está sendo discutido. Ontem se colocou muito da questão financeira, eu até me manifestei, olha, nós temos que discutir primeiro a questão de saúde pública que nós estamos enfrentando. Né? Nós estamos enfrentando um vírus que a gente não sabe como se manifesta, né, como se transmite, assim, com muitas dúvidas com relação a essa doença, né? Com mortes, com transmissões galopantes, né? Então a gente tem que se preocupar com a saúde pública e depois pensar as questões financeiras, as questões de campeonato, todas essas questões que obviamente elas estão, né, na ordem do dia, mas, né, pensar só nisso, nesse primeiro momento, eu acho uma atitude muito pequena de quem quer que seja. A gente tem que pensar sempre no bem-estar das pessoas e na saúde das pessoas. Só uma coisa para complementar, eu acho que nesse momento eu acredito na sensibilidade dos diretores, tanto da federação quanto da CBF. Tá todo mundo sensibilizado, todo mundo está vendo a gravidade da situação, sabe? Então, realmente, esporte é saúde. Eu acho muito pouco provável que não haja uma sensibilização geral de todos, né? Eu acredito no ser humano, por isso eu sou médico. Então, eu espero que essa sensibilidade exista e acredito também, com relação também que vocês perguntaram antes, a respeito de uma intertemporada. Isso é natural que tenha que acontecer. Ninguém vai botar um atleta que está parado 20, 30 dias para jogar um jogo, um clássico, que os próximos jogos do Gauchão são clássicos, né? Sem uma condição física mínima, né? Porque senão vai machucar todo mundo. Então, essa sensibilidade ela tem que existir, ela vai existir. Então, a gente acredita que isso não vai comprometer as decisões, né? Que a saúde seja realmente posta em primeiro lugar. E não é a saúde individual, volto a reforçar, é uma atitude pela saúde coletiva, da coletividade, da comunidade. Eu sei que tem várias pessoas que têm as suas diferentes religiões, mas todas pregam o bem. Todas aquelas, a gente tem que amar o próximo, a gente tem que cuidar do próximo. Se não for um próximo a mim, vai ser de qualquer outro. Então a gente tem que se proteger, gente. Nós somos seres inteligentes, portanto a gente tem que se proteger de uma maneira inteligente. Eu acredito no ser humano.